para começar, vou fazer minha autodescrição. Eu só vi que eu sou uma mulher branca lá nos meus 30 e poucos anos, mas quem depara com meus cabelos brancos talvez ache que eu sou um pouco mais velha, mas é a minha pequena forma de resistência contra o sistema cultivar eles. Eu estou usando uma blusa, um moletom vermelho com uma estampa de tigre, que aliás eu gosto muito. Estou usando uma camiseta azul com o logo do TDC também, que possivelmente não dá para ver por causa do ângulo da câmera. E eu estou... tenho cabelos cacheados, escuros, olhos escuros, estou usando fone. E eu estou num quarto de hotel, que por acaso é aqui em Florianópolis, mas que devido ao clima, eu e meu marido acabamos ficando enfurnados aqui dentro. Sou uma pessoa, como vocês vão ver, bastante ansiosa. Até se eu correr com algum assunto, me perdoem, me avisem para pausar. Eu estou com o chat aqui do lado também. Então, qualquer coisa, fiquem à vontade em pedir para eu acelerar ou para eu pausar. Estou aqui à disposição de todos. Então, só para começar, né? Quero fazer design acessível. Mas por onde começo? Porque é uma pergunta comum, uma pergunta frequente, na verdade. Até para as pessoas que... até para as pessoas resistentes, até para as pessoas que não querem fazer design acessível, muitas vezes elas não sabem, por não saber por onde... E eu falo para essas pessoas, respire fundo, vamos lá, segura minha mão, porque vamos ter uma jornada hoje. Então, só para mostrar nesse slide, aliás, eu costumo usar uma carinha feliz como o meu símbolo. Eu adotei meio sem querer há uns anos atrás e ele permanece até hoje. Então, nas minhas apresentações, nos materiais, existe um sorrisinho também. Vamos lá. Eu tenho mais de 10 anos como designer. Eu entrei pelo branding, eu entrei pelo gráfico, participei de projetos muito pela Future Brand, né, que foi a maior parte da minha carreira, inclusive a identidade visual da Pets. Trabalhei também como Boticário, Santander muitos anos, B3 muitos anos, mas aí, primeiro, na verdade, aconteceram duas coisas um pouco em paralelo. Primeiro, o bichinho do digital me picou, então eu comecei ajudando, tem uma marca nova, beleza, vamos fazer o site. Vamos fazer um mock-up para mostrar como é que a gente poderia dar algumas diretrizes de linguagem digital, até que me chamaram para liderar um time de design digital na Future Brand. Eu tive a honra de trabalhar com pessoas absolutamente excepcionais, como o Fábio Massaro, que está aqui. Aliás, agradeço demais pela sua presença. Em paralelo, também, meu primeiro contato com acessibilidade, na verdade, foi pelo meu marido, que é desenvolvedor. Então, é muito curioso, porque o mundo digital, quando você sai do mundo digital, quando você vai para a comunicação, quando você vai para o design, entre muitas aspas, analógico, às vezes eu tenho a percepção que o tema não está tão evoluído, principalmente no Brasil. Mas onde a gente vê esse tema muito evoluído? Meu primeiro contato formal foi, eu fui fazer um trabalho com o pessoal de Nova York, da firma, e daí fiz lá, escolhi uma paleta e tudo mais. Eles falaram, mas você checou para ADA Compliance? E daí fez um grande ponto de interrogação na minha cara, do, tipo, o que diabos é ADA Compliance? E daí eu entendi que lá eles têm... Nos Estados Unidos e Europa, a gente vai passar por isso, tem leis e tem normas muito fortes e que são aplicadas, e que o Brasil está caminhando por aí. Então, é muito importante esse tema também, porque não só eu quase que digo do tipo, deveria ser o básico, deveria ser a coisa ética a se fazer, deveria ser simplesmente a coisa correta a se fazer. Mas a gente vê muitas vezes as pessoas tomando atalhos ou cortando caminhos, porque às vezes pensar, é um 2% da minha base de usuários, mas, e acaba ficando completamente enviesado por esse lado, e acaba não tomando as devidas medidas que, como a gente vai ver também, estão na lei brasileira. Eu trago aqui também, eu uso muito o Ally, né, essa redução de accessibility em inglês, que ela não só aparece, fica com a aparência de uma palavra aliado, ela é A11Y, mas ela é essa redução, né? Existem 11 letras entre o A e o Y, então essa redução. E em desenvolvimento eu sei que tem observabilidade também. Eu não sou a dona da verdade também, então se eu falar alguma coisa hoje que vocês não concordam com a minha opinião,
ou tem um ângulo, não tem problema, eu sou ainda com as gatinhas do meu marido, que ficaram no hotelzinho de gato em São Paulo, então eu amo conversar sobre esse assunto, então eu vou ficar muito, muito feliz em conversar, em aprender, em trocar. Eu sou uma pessoa com TDAH, então isso às vezes afeta a minha ordem de raciocínio, na verdade eu pulo um pouco para as coisas. As pessoas que também precisam de áudio, de legenda, eu entendo demais como é, porque eu preciso de legenda, muitas vezes conseguir acompanhar o que está sendo falado, porque quando eu engajo somente com os meus sentidos um conteúdo, eu não consigo fixar atenção nele. Então, enfim, viemos em vários formatos, né? Então, enfim, precisamos nos adaptar a esses vários formatos. O que é a jornada de hoje? Eu tô sendo mais extensa agora, mas eu juro que eu vou passar rapidinho, porque é bastante coisa. Primeiro, para quem é acessibilidade, como isso te impacta, por onde você começa e para onde eu vou. Então, hoje vai ser menos, essa palestra específica vai ser menos sobre aprender a chegar a contraste, vai ser menos sobre prática e mais sobre embasamento. E por que eu falo isso? Porque quando você chega na pessoa, muitas vezes, principalmente as pessoas mais resistentes, quando você fala só, você precisa checar as paletas que você vai usar, muitas vezes a pessoa não entende nem porquê, nem qual o impacto, e às vezes acaba falando, então, tudo bem, isso vai impactar meu fluxo de trabalho e eu vou deixar para lá. E isso a gente vê acontecendo muito. Eu acho que eu perdi a conta de quantas marcas lançaram nos últimos anos, de diversas agências, diversas consultorias, que não tem, assim, níveis mínimos de acessibilidade, mas vamos nessa. Então, para quem que é acessibilidade? Porque essa é uma pergunta que eu faço porque ela é para muito mais gente do que as pessoas imaginam. Então, normalmente eu pergunto, qual usuário, né, você imagina quando você pensa em design acessível? E só avisando, eu não consigo ver tanto nem vocês, eu estou com o chat aqui do lado. O TDAH também, maravilha. Exatamente. Graças a Deus, estamos num fórum aqui que entende que a acessibilidade é para todas as pessoas, que a acessibilidade beneficia todo mundo. Mas muitas vezes, quando eu pergunto isso para um fórum um pouco menos conectado com o tema, muitas vezes eles ficam, é para pessoas que têm, são PCDs, são pessoas com necessidades particulares, são pessoas que precisam disso, mas, não, entre muitas aspas, não é para todo mundo. Mas as pessoas também precisam considerar que as pessoas passam por uma série de situações, ou de questões fisiológicas, ou de questões situacionais, que afetam a forma como elas interagem com qualquer coisa que a gente constrói no ambiente digital, né? Então, eu gosto de fazer analogia também, que todo mundo concorda que precisamos de rampas, precisamos de banheiros acessíveis, e o que a gente está construindo são espaços digitais. E é mais do que natural, é mais do que necessário que os espaços digitais sejam igualmente acessíveis. Então, por exemplo, uma pessoa no sol, uma pessoa no escuro, uma pessoa que quebrou, eles não vão ter a mesma visibilidade da tela, uma pessoa que está no frio não vai ter a mesma tatilidade, a mesma destreza, a mesma tatilidade que uma pessoa que está num ambiente um pouco mais quente. Uma pessoa que quebrou uma perna, ou que está com uma condição física temporária, alguém que, enfim, quebrou o seu aparelho, vai ter uma interação diferente com aquele aparelho. Então, tem um órgão que eu vou contar um pouquinho para vocês mais para frente, mas que ele faz algumas definições, né? As pessoas com deficiência, os PCDs, visual, cognitivo, auditivo, etc. Deficiências temporárias, então, alguém que quebrou os óculos vai demorar uns dias para repor, alguém que está doente, eu aproveito para, caso ele esteja assistindo, meu pai, que teve, eu uso muito esse caso porque ele foi muito emblemático para mim, ele teve uma encefalite autoimune no ano passado, e assim, quase que do dia para a noite ele perdeu a fala, ele não conseguia andar, ele estava com dificuldade em segurar muitas coisas, mas graças a Deus, com o tratamento, tem melhorado muito, assim, ele está muito, maravilhosamente melhor. Mas são coisas que a gente não vê chegando no horizonte, enfim, a vida inteira, a própria vida a gente não vê chegando no horizonte, e alguém ter pensado em acessibilidade em algum momento vai te ajudar, independente do seu background, independente das suas características. Só para terminar também, limitações situacionais, por exemplo, você está numa balada com som alto, você está lá fora com uma luz forte ou baixa, frio ou calor intenso, essas são limitações situacionais.
Então, de verdade, isso aqui é para cimentar o quanto todo mundo se beneficia. Não é uma coisa que é do tipo, eu preciso fazer isso porque eu preciso ser legal. Não, você precisa fazer isso porque pessoas. Você está fazendo algo para pessoas. Tudo que você cria é para pessoas. Tudo que você projeta é para pessoas. E as pessoas, como eu falei, elas vêm uma variedade de formatos e elas existem em uma variedade de condições. Então você precisa levar isso em consideração. E daí tem os... Aqui eu passei muito tempo com os resistentes, tá, gente? Mas essa pessoa se vira do jeito dela e eu nunca vou quebrar o pé. Daí eu falo, que bom para você e que bom também que você é imortal. Porque, como foi colocado, né, pela Cláudia Weber, maravilhosa designer, pesquisadora também na cartilha dela, Design 60+, quando você chega a uma idade mais avançada, quando você está uma pessoa idosa, você passa por uma série de mudanças biológicas, sociais e psicológicas que afetam a forma como você interage com o mundo, como o mundo interage com você. Então, a sua visão, talvez que ela comece a ficar um pouco mais turva, a sua cognição possivelmente vai ser impactada, ou, enfim, tem uma série de pontos que acontecem. Que não, e como eu coloco nessa imagem, né, que não muda como a pessoa se sente maravilhosa e parte do mundo e vivendo no mundo, enfim. Então, fazer um design consciente hoje, fazer um projeto consciente hoje, vai ajudar não só as pessoas que já estão lá, mas ajuda você. Porque se tudo der certo, você também vai chegar lá. Então, né, como isso é importante? Como é importante a gente pensar também no nosso próprio futuro e na nossa própria autonomia, no nosso próprio conforto. Quer dizer, digo, quando estivermos lá. Daí as pessoas me perguntam, tá, legal, entendi, senti a empatia, tá aqui no meu coração, tá aqui dentro de mim, quero fazer algo legal para pessoas. Como é que eu me encaixo nisso? Como é que eu me encaixo como designer, como criador, como, enfim, desenvolvedor? Primeiro, dados importantes. Das 1 milhão de homepages mais acessadas no mundo, isso é um estudo feito anualmente, 96,8% possuem problemas de acessibilidade. Então, isso é das 1 milhão de homepages mais acessadas no mundo. Assim, pra você ter uma noção, tipo, gov.br está nisso, não necessariamente você tem problemas, mas é uma quantidade, assim, massiva e que não diminui tanto, assim, ano a ano. A gente vem vendo uma diminuição, mas são coisas que são erros muito comuns, às vezes, né? Tipo, a gente vê que baixos contrastes entre textos e fundos é o vilão mais comum, mas também falta o texto alternativo, o link está vazio, não tem o label, né, a legenda no campo. Então, são problemas simples, mas muito recorrentes, e isso faz com que a vida de muitas pessoas seja impactada. Então, veja só, os maiores problemas se mantiveram os mesmos nos últimos 4 anos. Então, a notícia ruim é que, gente, precisamos melhorar, mas a notícia boa também é, olha, são problemas que conseguem ter um impacto significativo se a gente trabalhar na redução deles, que são problemas simples. Por exemplo, baixo contraste, falta de texto alternativo. Tipo, imagina o impacto que esses pequenos ajustes têm. Isso significa que você, independente da disciplina que você está atuando, mas designers muito também, tem um enorme dever e também enorme de um superpoder, porque, olha, você pode ter um impacto positivo muito grande. Então, você deve ter esse impacto positivo. Então, não é só a forma, né, ética e correta, né, de pensar nos passos digitais, mas também, e aqui isso aqui não são nem palavras minhas, tirando um ponto aí de inclusão, esses são todos pontos que o W3C, que é um órgão que normatiza a web, global, inclusive, que eles colocam, né? Uma forma que fomenta inovação. Então, por exemplo, quem nunca assistiu um vídeo no YouTube com a legenda automática ligada? Quem nunca precisou usar uma ferramenta de transcrição, mais para pesquisadores, mas uma ferramenta de transcrição na hora que fez uma pesquisa, ou quem nunca precisou usar o voiceover. Então, são coisas que elas eu sinto às vezes que as pessoas esquecem muitas vezes de coisas que aprendemos na faculdade, que é, por exemplo, restrição fomenta inovação, né? Então, do tipo, a gente ter que trabalhar atingindo certas metas, né? Alcançando certos objetivos,
fazem com que a gente exercite um pouco mais a forma como a gente vai solucionar eles. Inclusão, então, bom, isso não tem nem o que dizer, é a forma que vai garantir que a gente vai realmente estar indo em direção a um mundo um pouco mais inclusivo. Sabemos que o mundo hoje em dia é muito hostil para muitas pessoas, e isso é algo que precisa ser mudado. Alcance, então a gente, é um exemplo bobo, mas, por exemplo, imagina que a sua marca não tem contraste na paleta, você vai fazer sei lá, às vezes um anúncio, que seja no Instagram, só de mente digital, putz, uma pessoa com a visibilidade menor, talvez ela não consiga ser impactada por aquilo que você está colocando, você não está, de fato, incluindo uma série de pessoas que elas poderiam ser beneficiadas pelas suas mensagens, pelos seus produtos, pelos seus serviços. E isso me leva ao ponto 4 também, que é a força de marca. E eu coloquei até aqui um link, vocês vão poder acessar depois, mas existem pesquisas, existem casos de marcas que foram, que fizeram essa transição, né, que fizeram essa, de fato, transição para ser mais acessível, mais inclusivo, e isso ajudou no alcance delas, isso ajudou no como as pessoas percebem, elas ajudou como as pessoas pensam. Essa é uma marca que está trabalhando de forma correta. Eu faço uma analogia também com o ponto de sustentabilidade. Sustentabilidade também é sobre pessoas, né? Também é social dentro do SG, mas isso é uma coisa que demonstra que você está preocupado com o mundo, demonstra que você está preocupado com as pessoas e do que o mundo a nossa sociedade é feita do que senão pessoas. E o quinto, que é o que eu adoro assustar as pessoas, são as implicações legais. Então agora vamos para o slide legal. Implicações legais, então tem um texto falando implicações legais, todo se revirando, com várias vezes repetido, porque é uma coisa que às vezes as pessoas se assustam. E sim, existem implicações legais. Nos Estados Unidos e na Europa, o mais comum eles usam o ADA, né, o EAA, que são ferramentas legais que garantem direitos fundamentais a pessoas com deficiência e dão recursos legais para as pessoas reivindicar esses direitos. E as pessoas reivindicam. O caso da Target, se eu não me engano, foi anterior ao ADA, mas a Target, que é uma marca de roupa gigantesca, tipo a C&A dos Estados Unidos, ela foi processada em 2006, porque pessoas cegas falaram que, cara, eu não consigo usar o seu site, eu quero só, sei lá, comprar uma blusa, eu não consigo usar o seu site. E de fato, a Target perdeu. E também em acho que foi 2012, o Netflix, pessoas surdas falaram, cara, a gente não está conseguindo assistir filme, do tipo, meus amigos assistem filme, minha família assiste filme na plataforma de vocês, e eu não consigo. E o Netflix foi processado, e o Netflix também perdeu. Então, a gente vê um aumento nesses países, na verdade, bem significativo nos últimos anos. Então, primeiro ponto, se você pretende fazer qualquer coisa que vai existir nos Estados Unidos ou Europa, sim, você precisa se preocupar com isso. Você precisa seguir quesitos básicos, que vamos chegar a quais são eles. E no Brasil, o que a gente tem? A gente tem a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que ela já existe há bastante tempo, mas a gente tem um artigo que as pessoas têm um pouco de memória seletiva, que é o artigo 63, que torna obrigatória a acessibilidade digital em sites mantidos no Brasil. Ela é uma lei que eu não sou advogada, não vou entrar em aspectos, assim, minúcias legais, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu conversei com outras pessoas, ela é um pouco aberta. Então, até pouco tempo, na verdade, tinha alguns pontos muito específicos, mas tinha alguns pontos que era do tipo, tá. E daí, no final do ano passado, aconteceu essa coisa maravilhosa, que foi a BNT com uma NBR nova deles, que é uma norma para acessibilidade em aplicativos e páginas da web acessadas por navegadores em dispositivos móveis. Ou seja, se seu site vai ser acessado de um celular, está dentro dessa norma. Se você vai ter um aplicativo no celular, está dentro dessa norma. Ou seja, 90% do que a gente faz. E essa norma, eu coloco aqui o link, né? Ela é muito legal, né? Ela, na verdade, ela une 3 coisas diferentes. Ela une o modelo de acessibilidade em governo eletrônico que a gente já tem no Brasil desde 2014, então talvez vocês tenham notado que sites governamentais são bastante acessíveis em alguns pontos, alguns não tanto. Ele junta o User Agent Accessibility Guidelines, né, que é um dos códigos do W3C também, das guias, e principalmente o que eu achei muito interessante é que ele junta também, ele é compatível com o WCAG 2.1. O que é o WCAG 2.1? E daí passa pela pergunta, posso sair colocar um texto alternativo?
vamos falar do WCAG antes, vamos falar de um pouquinho de normativo. Você pensa, ai, Vicky, são 10 horas da manhã, eu vim aqui para falar de coisa boa, você estava falando de norma técnica, sabe? No que você me meteu? Porque é importante. Por que acontece? Há muito tempo já, então, o WCAG, né, ele é esse principal guia internacional de acessibilidade, ele foi criado e é mantido pelo W3C, né, que é o World Wide Web Consortium, que é o pessoal que, enfim, garante as normas e garante essa estrutura da web, né, como ela deve funcionar. O W3C, inclusive, foi criado pelo criador da web, mas é só uma curiosidade. Mas o que é esse guia, né? É um guia que ele tem 4 princípios que dão diretrizes e os que têm critérios de sucesso testáveis. O que é ótimo aqui que é nenhuma norma, nenhuma diretriz, nenhuma coisa aqui é vaga. Tudo é absolutamente testável. Existem debates sobre se o modelo testável é melhor ou não, mas eu confesso que principalmente olhando para casos nacionais, casos brasileiros, casos de projetos que eu participei, você conseguir chegar para um seu gestor ou chegar para uma pessoa e falar, olha, existe essa diretriz, existe um teste, testamos, não passou no teste, precisa ser corrigido. É algo que funciona em muitos casos. Então, como é que funciona, né? Como é que começa? Esses 4 princípios do WCAG são chamados POR, que é perceptível, operável, compreensível, que na verdade é o understandable, o usinho da palavra em inglês, e robusto. Então, os usuários, todos os usuários, sem exceção nenhuma, eles precisam conseguir perceber os conteúdos, informações e componentes da interface. Eles precisam ser capazes de operar os componentes da interface. Eles precisam conseguir compreender as informações e como se usa a interface, e o conteúdo precisa ser robusto o suficiente para ser interpretado de forma confiável por uma variedade de agentes. Então, diferentes navegadores, diferentes tecnologias assistivas. Uma anedota muito rápida para você ver como... Assim, já é óbvio que todos usamos isso no dia a dia, todos precisamos perceber, operar, compreender, e precisamos de robustez. A robustez, inclusive, fala, se eu não me engano, do responsivo. Então, assim, você já usa todos eles no seu dia a dia, você já precisa deles no seu dia a dia. Uma anedota, tem uma conhecida que ela precisou, quebrou a tela do celular dela, ela precisou conectar um mouse no celular e estava usando o celular com o mouse conectado no metrô. E se o sistema operacional dela não suportasse esse tipo de uso diferente da interface, ela não conseguiria usar. E aí, por que eu martelo tanto nos princípios? Isso aqui é uma coisa que, assim, se vocês levarem uma coisa para casa, levem os princípios. Porque os princípios, eles vão te ajudar a entender as diretrizes. Os princípios vão te ajudar a entender a lógica por trás das coisas. Então, imagina que você tem um site com imagens lindíssimas. O ilustrador fez, ficou maravilhoso. As imagens têm texto alternativo, mas o texto alternativo está simplesmente repetindo a chamada do lado da imagem. Então, o que está acontecendo aqui? É um uso tecnicamente correto, mas contextualmente ruim para o usuário. O conteúdo ele não é tão compreensível assim dentro da narrativa da sessão. Existe, inclusive, uma árvore de decisão para qual tipo de texto alternativo usar. Eu fiz uma tradução dela, tem um link no final que está disponível. Óbvio, o site do WCAG tem muito conteúdo legal, inclusive no finalzinho tem um link que vocês podem solicitar alguma tradução de algum conteúdo que vocês acharem que é algo que eu particularmente gosto de fazer. E quais são essas diretrizes, né? Olha, são muitas, porque elas são abrangentes, né? Elas precisam garantir uma série de coisas. Mas aí coloca aqui até uma ilustração com uma pessoa falando, ó céus, no que você me meteu? De novo, 10 horas da manhã, o que eu tô fazendo aqui? Calma, respira fundo. As pessoas sabem que as diretrizes, elas são extensas e compreensíveis e tudo mais. E existem iniciativas que são tomadas para deixar esse tema mais acessível, para garantir que as pessoas consigam, iniciantes inclusive, consigam fazer uma checagem para garantir, por exemplo, se o site delas está acessível, ou se o aplicativo, ou se o produto que elas estão fazendo está acessível. Então, existe essa que eu gosto muito, que é o Ellie Project, vamos ter esse link também depois, que basicamente ele falou, tipo, teste aumentar o texto em 200%, ou reduza, ou garanta que as animações não estão piscando, então, confira se as transcrições estão disponíveis. Então, é uma lista que ela é organizada um pouco diferente do WCAG, mas ela é toda pautada nele, e ela manda todos os links. Se você quiser ler mais sobre qualquer orientação aqui, ele te dá o link. É algo que é super bacana para quem está começando. Como é que funciona uma diretriz, né? As pessoas me perguntam. Vou passar bem rápido agora, porque senão eu vou me estender demais. Mas cada princípio
Então, lá, perceptível, operável, robusto, tem uma série de diretrizes. Por exemplo, a diretriz 1.4, que é a discernível, que é famosa, né, pelo contraste de texto, que é a utilização de cores, a apresentação visual, enfim, tem várias coisas, inclusive eu só coloquei aqui um resumão. E significa que você consegue testar cada uma dessas coisas, você consegue do tipo, cada um dos critérios de sucesso é uma frase na forma de uma afirmação, e você testa, se passou, maravilha, você passando em todas, você está em conformidade com a diretriz, parabéns, você conseguiu, e você está garantindo aí um produto muito bacana. E é mais simples do que parece, né? Como eu falei, é uma declaração testável. Então, por exemplo, vocês vão ver mais gente colocando na prática, né? Mas a cor não é utilizada como único meio visual de transmitir informações. Essa é uma declaração, é um critério de sucesso. Então, imagina que você tem um usuário daltônico, mas você coloca um link e ele só está indicado por cor, não tem nenhuma outra indicação. Esse usuário possivelmente não vai entender que aquilo é um link. Então, é legal ter outras diretrizes. Nas próprias frases, nas próprias afirmações, eles dão umas dicas, né? Tipo, do que você poderia fazer. Alguns critérios de sucesso são mais complexos, como o contraste, porque, por exemplo, ele é feito com base em contrast ratios, né, relação de contraste, e como isso é difícil, às vezes, de medir, ou não é tão direto ao ponto de medir, existe uma série de ferramentas para checar isso. Eu tenho também nos meus links no final, tem uma série de algumas ferramentas que vocês podem usar para checar, mas é legal vocês se familiarizarem, vocês começarem a brincar um pouco com as coisas. E daí, por fim, né, agora que você entende como funciona, você deve ter percebido que é um esforço muito multidisciplinar, né? Então, não dá para ficar na mão só do designer, ou só do dev, ou só do... Enfim, todo mundo tem que estar alinhado nessa cultura, todo mundo tem que estar bem preparado, bem entendendo um pouco esses temas, enfim. E eu peço para vocês aqui, como pessoas na palestra, que vocês sejam essa sementinha a plantar esse jardim de profissionais em volta de vocês e ajude a compartilhar, ajude a sensibilizar também, porque de fato é um esforço muito multidisciplinar. Então, porque você precisa entender como ele se encaixa no processo. Você precisa entender o processo, desenhar o processo, entender as diretrizes. Por exemplo, para você definir em qual momento você testa as cores, qual que vai ser, por exemplo, a estética do focus states dos botões, qual que vai ser a ordem dos focos, né, na navegação por tabs, quem é o profissional no processo responsável por definir os textos alternativos, o UX está acessível? Sim, não, putz, a gente precisa revisar, a gente precisa, de fato, conversar com o usuário que talvez tenha restrições? Sim, vamos nessa. Então, precisa fazer parte do processo. Tanto que a IBM, aliás, coraçãozinho assim para a IBM, mas eles têm uma documentação do processo de acessibilidade. Então, eles têm todas as etapas do planejamento ao lançamento e quais pontos de acessibilidade são olhados em cada uma delas. Essa ferramenta, isso está online, vocês podem conferir tudo de acessibilidade deles, na verdade, todas as documentações deles são sensacionais, mas eu super recomendo para vocês visualizarem um pouco como, óbvio, é um mundo ideal, né, uma cultura que foi construída de forma muito forte, mas como pode ser um processo de criação, de desenvolvimento do começo ao fim, olhando para a acessibilidade. Então, primeiro, tenha empatia com você mesmo, aprenda no seu ritmo. Eu sei que é bastante coisa, mas como comentaram no começo, né, é um bichinho que quando te morde, você não volta para trás. Busque entender a razão por trás das diretrizes, né? Então, abraça os princípios. Por que eu falo isso? Porque se você falar, eu preciso do contraste AA, tá. Mas se você entender, eu preciso do contraste AA, porque eu preciso garantir que alguém vai conseguir discernir esse texto, ou que eu vou conseguir, ou pensa naquela gama de usuários, naquela gama de pessoas que vai se beneficiar, inclusive você vai se beneficiar em algum momento. Então, é super importante você ter empatia consigo mesmo. Tem empatia com seu time. Ensine a eles o que você aprendeu. Fala do impacto. Eu deixei o link da Business Case for Accessibility, que fala de alguns dados de empresas. É bem anglo-cêntrico, são empresas americanas, mas acho que algumas europeias. Mas ele fala de empresas que tiveram um impacto de negócio positivo depois que eles começaram a olhar para acessibilidade. Mas tente conseguir a maior quantidade de buy-in possível. Tente conseguir a maior quantidade de pessoas
juntas nessa meta o possível, porque o esforço tem que ser conjunto e o processo tem que ser pensado. Agora só coisas finais. Amei, vi que você ganhou, a hora que você parou de falar de ABNT, amei. Então, vamos lá, o que eu posso fazer agora? Eu brinco com meu marido, abraço com a sua pessoa dev, né? Eu sou casada com o dev, no caso, com consentimento, então abraço a pessoa dev, mas garanta que ela não vai estar contra isso. Estude pelo menos a checklist do Ali Project. Então, estude um pouquinho quais são esses checks mínimos para você fazer, tente aplicar na vida real, pega um projeto que você já fez, talvez um passado, e vê como é que ficaria se você fizer ele, inclusive faça com aqui, teste algo que você já fez, né, do tipo, pega o backlog de alguma coisa que já está lançado, ou já está, você tem uma cópia e você faz. Estude casos de sucesso, aqui eu deixo em particular um apontamento para todo o rebrand da Wise, que não só em termos de visual, mas, nossa, eles tiveram, assim, um aprofundamento que eu, honestamente, nunca vi outra marca ter um aprofundamento tão grande, até de olhar para, assim, como chama, algoritmos possivelmente futuros aí de contraste, foi uma coisa, assim, sensacional. E seja uma pessoa curiosa, porque acessibilidade é esse mundo maravilhoso que cada dia você aprende alguma coisa com alguém, você aprende com alguém falando, olha, quando você coloca um emoji no começo do texto ou no meio do texto, eu interfere na forma que eu leio. Então, coloca o emoji no final do texto. Então, cada dia você aprende uma coisa nova, cada dia você tem a possibilidade de falar, tipo, é muito lindo, gente, cada dia é uma descoberta. E, opa, calma, eu tenho uma tela final, mas ela teve uma síncope aqui, eu tô com um QR Code sobreposto um QR Code, eu peço desculpas. Peraí só um segundinho, pessoal. Eu vou colocar aqui na tela de outra forma, vamos ver se... E sim, eu virei a pessoa maluca que até a apresentação faz no Figma. E nesse linkzinho, o que eu coloquei? Eu coloquei meus contatos, né, meu LinkedIn, eu fiz um formuláriozinho chamado Disque que ajuda em acessibilidade. Como eu falei, eu não sou a dona da verdade, mas provavelmente se você tiver uma dúvida e eu não souber, eu vou ficar muito feliz em buscar a resposta com você. Principalmente para tradução de texto, então qualquer conteúdo que vocês acharem no site do WCAG, e fuçem esse site, porque tem muita coisa muito boa que é pouco comunicada. Me acionem, vocês podem mandar o link que eu faço tradução e eu mando para vocês, assim, da bondade e da diversão do meu coração, porque eu amo esse tema mesmo. Eu deixo aqui também os links do WCAG em português, a NBR também para visualização na internet, né? Você, em teoria, tem como comprar a norma técnica, eu, no caso, me empolguei e comprei a norma técnica, mas você pode visualizar. E outros links, inclusive ferramentas aqui no final, então fiquem aí com esse link. É isso, eu me estendi um pouco, né, gente? Eu costumo fazer isso. Peço desculpas. Mas peço obrigado a vocês terem ficado comigo aqui.